E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria. E os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 15. Retorno a Konoha e mais missões. Kakashi e Shino olharam para as duas entidades diante dele sem saber o que dizer. Afinal, o que você diria ao descobrir que duas pessoas que você pensava conhecer eram viajantes do tempo? Kakashi estava tentando esclarecer seus pensamentos. Nunca ele considerou a viagem no tempo uma das coisas que os dois escondiam da aldeia. No entanto, serem muito mais velhos e veteranos de guerra explicariam a mudança drástica no nível de habilidade e maturidade que vinham demonstrando desde a formatura na academia. Se Hinata soubesse disso com antecedência, ou pelo menos parte disso, isso explicaria por que ela não estava tão preocupada com a mudança de comportamento. Isso também explicaria por que o conjunto de habilidades dela estava aumentando muito mais rápido do que ele havia previsto. Fechando os olhos, ele começou a ponderar o resultado de todas as maneiras pelas quais poderia responder a essas afirmações e o que diria ao Sandaime quando voltasse. Shino por outro lado estava analisando os dois e se comunicando com seu Kikai. Se eles tivessem mentido em qualquer ponto da história, eles teriam percebido. Ele honestamente não tinha ideia do que dizer sobre a possibilidade de os dois terem viajado de volta para impedir, para todos os efeitos, o fim do mundo. Os dois, Sasuke e Naruto, ele sempre viu como práticos, isto no caso de Naruto, e diretos com seus sentimentos. Ele não tinha ideia de por que os dois mentiriam sobre algo tão importante. Além disso, parecia que Hinata já havia sido informada disso por um deles com antecedência. Isso indicava a ele que eles estavam analisando todos ao seu redor em busca de confiabilidade. Embora isso não fosse uma coisa ruim, considerando o que eles estavam enfrentando, isso lhe dizia que havia pessoas em quem não se podia confiar na aldeia. Talvez até mesmo entre a turma de formandos. Assentindo para si mesmo, ele olhou para os dois que conhecia como amigos. Então, há algo que eu possa fazer para ajudar? A pergunta os pegou de surpresa, mas eles se recuperaram rapidamente e sorriram felizes para o Aburame. Naruto ficou emocionado por eles poderem contar com a ajuda do Aburame para sua missão autoimposta. Enquanto isso, Sasuke sabia que seria mais fácil se tivessem mais pessoas trabalhando com eles para realizar suas tarefas. Sinceramente, não sei o que dizer. Sensei era um gênio quando se tratava de Fuinjutsu e criação de jutsu, mas até ele pensava que criar qualquer forma de viagem no tempo era impossível. No entanto, ele também me ensinou que nada é impossível, desde que você continua tentando. Algo que você já provou para mim, Naruto. Se as coisas tivessem continuado como estavam sem você voltar, você teria passado no teste? Kakashi finalmente disse. Naruto riu um pouco. Sim e não. Eu teria falhado no teste oficial. No entanto, Mizuki teria me enganado para roubar o pergaminho de selamento, o que teria me levado a descobrir sobre Kyuubi e eventualmente ter permissão para passar pelo Sandaime. Eu ainda estaria no time 7, mas em vez de Hinata teríamos Sakura. Hinata estaria no time 8 com Kiba e Shino. Sim, você ainda teria Kurenai. Naruto disse se desculpando. Shino gemeu. Ele só poderia ter imaginado quão fraco seu eu futuro seria comparado a Naruto e Sasuke se isso fosse o que eles eram capazes em corpos mais jovens e menos treinados. Entendo. Bem, isso é bastante interessante. Até onde você foi com esse time? Kakashi finalmente perguntou. Honestamente, nunca passei no Genin. Fui nomeado Hokage depois que o Godá faleceu porque todos os outros candidatos já estavam mortos. Então, com toda a honestidade, não mudei minha classificação. Naruto disse, surpreendendo o grupo diante dele. Na verdade, foi só depois que me tornei Hokage que Sasuke passou pelo Genin também. Porque Hinata começou e depois parou com os olhos arregalados. Eles seguram você por causa de Kyuubi? Eles foram retardados. Sua explosão assustou todos na sala e Naruto olhou para a herdeira boquiaberto.
Ele nunca tinha ouvido gritar assim e muito menos insultar alguém. Ao lado dele, Sasuke estava lutando para recuperar o juízo também. Shino havia pulado inicialmente, mas Naruto podia ouvir seu Kikai zumbindo com raiva ao pensar que ele havia sido contido por algo que não conseguia controlar. Mais ou menos, sim. Naruto disse timidamente. Hinata olhou para o garoto em estado de choque e depois espalmou o rosto. Como você pôde permanecer leal mesmo depois de saber disso? Era em casa e não se sabia muito sobre o Biju ou como eles afetavam o Jinchuriki. E eu era um bebê quando eles selaram a Kyuubi dentro de mim. A única pessoa que eu conhecia que tinha o Biju selado, aquele jovem tinha estabilidade mental problemas devido a um selo defeituoso. Naruto disse quase sem jeito. Ele ficou irritado com as decisões, mas em algum nível também entendeu o porquê. Isso não significava que ele tivesse gostado ou que teria tomado a mesma decisão, mas ele ainda entendia um pouco. Às vezes você pode ser muito ingênuo e bondoso para o seu próprio bem. Shino disse surpreso. Naruto apenas riu timidamente e coçou a nuca. Então por que eles seguraram você, Sasuke? Kakashi perguntou curioso. Sasuke se contraiu ligeiramente, mas já havia decidido ser honesto sobre a situação. Eu abandonei a vila para treinar com o traidor Orochimaru, quase matei 5 genin e um chunin da folha escondida na tentativa de me trazer de volta. Traí Oro 3 anos depois e depois matei meu irmão. A partir daí me juntei a uma organização terrorista tentando capturar o Biju para destruir Konoha. Atacou o irmão do Raikage e a cúpula dos Kage. Então, decidiu trair a organização e retornar para Konoha e lutar contra eles. Sasuke disse em tom inexpressivo, fazendo os ocupantes da sala gemerem. Kakashi estava olhando para seu aluno boquiaberto e honestamente não tinha ideia do que dizer. Em defesa de Sasuke, ele admitiu que agiu de forma precipitada e estúpida e estava disposto a aceitar qualquer punição que a vila considerasse adequada por suas ações. Também não ajudou o fato de que, quando ele traiu a vila, ele tinha 2 entidades diferentes tentando controlá-lo. Naruto acrescentou olhando para o amigo irritado. Você fez uma viagem tanto, não foi? Kakashi disse nervoso. Ele nunca tinha ouvido falar de um shinobi mudando tanto de ideia em tão pouco tempo. Sim, bem, o importante é que o Dobe me deixou voltar e me confiou uma tarefa importante. Sasuke disse calmamente. Mesmo que eu não conseguisse ter sucesso total, termine essa frase, Sasuke, eu vou te mandar de volta. Você não pode controlar o fato de que os anciões te deixaram com tal desvantagem e que você foi emboscado em uma missão de rank C que se transformou em uma armadilha. Naruto estalou sua voz, passando de alegre a fria e autoritária em segundos. Sasuke pulou ligeiramente e então sorriu suavemente acenando para o loiro. Sempre que ele mencionava a morte de Itomi, ele ficava irritado e lembrava a Aoshi que não era culpa dele pela maneira como as coisas terminaram. Sasuke, Kakashi começou apenas para Naruto balançar a cabeça. Basta deixar tudo na missão que deu terrivelmente errado e deixar por isso mesmo. Há muitas coisas que não contaremos a ninguém porque não são importantes ou porque mudariam muito as coisas se fossem ditas em voz alta. Naruto disse com um pouco de dor nos olhos. Kakashi assentiu em compreensão. Se você ainda não tiver certeza, podemos provar isso, sensei. Basta citar um jutsu que não deveríamos saber e se pudermos fazê-lo, nós o faremos. Sasuke disse desafiando o ninja copiador. Kakashi estreitou os olhos para o garoto que o encarava divertido. Chidori, ele rebateu pensando que não havia como o garoto de cabelos negros ter obtido acesso ao jutsu. Em segundos, Kakashi estava olhando não para o Chidori, mas para sua versão mais forte, o Haikiri. Boquiaberto em estado de choque, o Jonin sentiu sua boca se abrir. Olhando para Naruto para confirmar que não era uma piada, seu queixo caiu completamente, seus olhos se arregalaram ao ver um Rasengan perfeito nas mãos do loiro. Os 2 meninos estavam rindo da cara dele enquanto cancelavam suas técnicas. Ok, eu acredito em você. Ele guinchou em estado de choque. Estou feliz que você tenha feito isso.
Se você quiser nos ajudar, então você precisa treinar para ficar o mais forte possível nos próximos meses. Ainda não sabemos o que vamos fazer para impedir isso ou se vamos nos concentrar apenas na redução de baixas ainda, mas Orochimaru vai lançar uma invasão durante os próximos exames Chunin realizados em Konoha. Naruto disse sério. O ar estava denso e a tensão sufocante enquanto suas palavras eram absorvidas. Ele sabia que descobrir que sua casa seria atacada no momento mais vulnerável e no momento mais protegido seria um pouco chocante. Orochimaru quer meu Sharingan e pretende usar os exames para tentar me dar o selo do céu. Naruto e eu ainda não decidimos se devemos me deixar pegar o selo ou se devemos pará-lo. Antes de dizer qualquer coisa, Sensei, posso alterar o selo para evitar que ele o afete negativamente. No entanto, ele corre seus próprios riscos de qualquer maneira. O selo só tem 10% de chance de sobrevivência, e é por isso que ainda estamos discutindo isso. Ele só sobreviveu da última vez porque abraçou o poder que o selo lhe concedeu. Se ele lutar com ele para evitar que Orochimaru o controle desta vez, ele pode morrer. No entanto, se ele conseguir, então ele terá um suprimento prontamente acessível de Senjutsu para usar. Naruto disse destacando os riscos para o Jonin cujos olhos se arregalaram de compreensão. Naruto de pé se espreguiçou. Devíamos guardar esta conversa para mais tarde e focar apenas em descansar e treinar por enquanto. Assentindo, o resto dos ninjas concordaram e começaram a se preparar mentalmente para a próxima batalha com Zabuza. 2 dias depois, quando chegou o dia da luta prometida, a equipe pôde ser vista se preparando para a luta. Olhando um para o outro enquanto terminavam os preparativos, eles assentiram e desceram as escadas. Tsunami estava na cozinha preparando o café da manhã e Inari estava sentado calmamente à mesa observando sua mãe. Quando soube que um ninja havia retornado de sua missão suicida, ficou surpreso. Quando anunciaram que haviam negociado com o gato, ele ficou pasmo. De alguma forma, eles enfrentaram todo o exército de gato e sobreviveram. Não só porque trouxeram comida, suprimentos e dinheiro com eles. Eles estavam certos. Ele deveria deixar o passado e esperar passar todos os dias aproveitando o que tinha ou não? Estamos prontos para ir. Kurenai, você pode vir se desejar. Não há perigo para o construtor da ponte agora. Assim que resolvermos as coisas com Zabuza, não haverá mais oposição à ponte e você poderá terminá-la com segurança. Como afirmam os protocolos da missão, ficaremos até que a ponte esteja pronta, então não se preocupe com isso, ok? Kakashi disse enquanto se dirigia para a porta. Tazuna acenou com a cabeça em gratidão enquanto os ninjas deixavam o prédio. Eles tinham feito mais do que ele esperava desde que chegaram a Nami e ele não tinha certeza se algum dia conseguiriam retribuir o shinobi. A viagem até a ponte foi silenciosa enquanto o grupo começou a desenvolver diversas estratégias para encerrar a luta rapidamente. Apesar do que ele descobriu, Kakashi ainda estava nervoso em deixar Sasuke e Naruto lidarem sozinhos com o espadachim e seu aprendiz. No entanto, ele também sabia que precisava ter fé nas habilidades deles. Afinal, eles desenvolveram a viagem no tempo. Chegando na ponte, Kakashi notou Zabuza esperando pacientemente no centro. Dando um passo à frente, Kakashi chamou outro homem. Devemos levar esta batalha para outro lugar para que a ponte não seja danificada na luta. Não vejo razão para não podermos lutar aqui. Depois de vencermos estaremos destruindo a ponte. Zabuza rebateu. Naruto riu chamando a atenção do espadachim. Por que destruir a ponte? Você não será pago pela missão agora que Gato está morto. Invadir a mansão dele também não vai te ajudar, nós já fizemos isso. O loiro informou o demônio divertido antes que ele pudesse fazer a pergunta. Bem, então, suponho que realmente não temos razão para destruir a ponte. No entanto, nesse caso, por que deveríamos voltar em primeiro lugar? Você quer saber do que somos capazes? Você quer encerrar a luta que tivemos antes e está curioso para saber por que eu te chamei para uma luta 1 contra 1? Naruto respondeu. Zabuza sentiu seus olhos se arregalarem levemente com a forma como o loiro o leu.
Bufando divertido, ele ergueu a espada e seguiu o grupo para longe da ponte. Embora houvesse a possibilidade de que eles o estivessem levando para uma armadilha, ele duvidava que eles tivessem passado por tudo o que tinham apenas para acabar com a luta com truques sujos. A viagem foi curta e, quando desembarcaram, estavam longe o suficiente da aldeia para que nenhum inocente fosse apanhado no combate, mas perto o suficiente para voltar rapidamente ao construtor da ponte, se necessário. Zabuza, eu quero lutar com você sozinho. Kakashi-sensei já concordou que eu posso. Ele só intervirá se parecer que estou prestes a morrer. Sasuke quer lutar contra Ako. Ele está interessado em saber qual deles é mais rápido. Mais uma vez, Kakashi-sensei só irá interferir se parecer que ele vai morrer. Naruto informou o ex-Chunin que ergueu uma sobrancelha para o Ciclope. Eu confio no meu Genin. Se eles acham que podem lidar com isso, não duvidarei de sua capacidade. Vou deixá-los tentar. No entanto, também não estou disposto a arriscar suas vidas. Portanto, intervirei se necessário. Isso faz parte do que é ser um Jonin. Ele informou Zabuza. Depois de um momento, Zabuza concordou com a cabeça. Ele tinha dúvidas sobre sua capacidade de derrotar o time, mas certamente conseguiria derrotar o loiro, certo? À medida que os combatentes se posicionavam frente a frente, começaram a tentar formalizar um plano de ataque. Eles sabiam que um passo em falso e alguém morreria. Sasuke e Naruto não podiam permitir que isso acontecesse. Como se fossem instigados por um sinal invisível, os quatro correram uns contra os outros com a intenção de terminar a luta rapidamente. Porém, Zabuza logo percebeu que isso seria impossível. O loiro foi muito mais rápido do que ele imaginava. Ele estava se esquivando agilmente da espada gigante como se fosse uma brincadeira de criança. Perto dali, Ako estava se encontrando em uma situação semelhante. Uchiha era muito mais ágil do que ela pensava ser possível para sua constituição. Para complicar ainda mais as coisas, estava o jutsu de fogo quente o suficiente para derreter o gelo que ele estava usando. Rangendo os dentes, Ako saltou para longe de seu oponente e levantou as mãos para tecer um selo, apenas para separá-las e bloquear um chute. Sasuke não tinha a intenção de ser pego nos espelhos de cristal de gelo novamente e estava decidido a impedi-la de usá-los. É verdade que ele conhecia várias maneiras de escapar agora, mas isso não significava que quisesse passar por isso novamente. Observando cuidadosamente por uma abertura e resistindo à vontade de usar seu Sharingan, ele sorriu quando finalmente encontrou uma. Avançando, ele rapidamente rompeu suas defesas e a prendeu no chão como uma kunai em sua garganta. A luta deles acabou. Balançando a cabeça, ele sabia o que Ako iria perguntar e honestamente se sentiu um pouco triste por a garota ter vivido uma vida assim. No entanto, se Naruto e ele conseguissem o que queriam, isso não seria mais o caso. Ela poderia ser Ako, uma pessoa com sentimentos e propósito, não uma arma. Zabuza ficou furioso. Não importa o que ele fizesse, ele não conseguiria acertar o garoto. Como ele foi tão rápido? De repente o loiro parou de se mover e olhou nos olhos. Ako foi derrotado. Ako era mais forte que você, certo? Bem, só para você saber que sou mais forte que Sasuke. Você não tem esperança de vencer essa luta, Zabuza. Renda-se. Ele disse com uma voz calma e uniforme. Apesar de ter vindo de um genin, Zabuza sentiu um ar de autoridade nele. Não vai acontecer, pirralho. Então não tenho escolha. Zabuza Momoshi, portador do Kubikiribosho, exijo que você largue sua espada e obedeça ao juramento que fez Aozu quando recebeu sua espada. Naruto latiu. O tom mais jovem e ingênuo desapareceu, substituído pelo tom de um líder shinobi experiente. Olhando para o garoto, ele deu um passo à frente com a intenção de brandir a espada quando sentiu a resistência. Kubikiribosho estava se recusando a lutar. Zabuza olhou longamente para o garoto à sua frente. Quem é você realmente? Naruto Uzumaki, herdeiro do clã Uzumaki e herdeiro de Uzumaki. Você deve ao meu clã, e a mim, sua lealdade como membro do 7. Eu lhe pergunto agora, Zabuza, você trairá o juramento que fez Aozu e virará você está de costas para o clã que criou sua lâmina?
Ou você vai largar sua arma e obedecer à aliança com Zu? Ele disse permanecendo firme. Zabuza fechou os olhos pensando no que fazer. Há muito tempo, ele realmente jurou defender o clã Uzumaki e ajudar os Zu caso eles precisassem. O juramento o proibia de apontar sua lâmina contra um Uzumaki, a menos que fosse uma luta sancionada. Além disso, seus deveres para com Zu deveriam vir antes de seus deveres para com Kiri. Se obedecesse, perderia a luta por omissão e ficaria sujeito a qualquer comando que a criança lhe desse. Se ele se recusasse a obedecer, não seria mais capaz de manejar o Kubikiriboshi e seria visto como um traidor de Uzu. Os traidores de Uzu tiveram uma vida muito curta quando foram descobertos. Ele podia sentir os olhos de Aku nele, observando com medo. Kurenai estava abertamente boquiaberta. Pensar que o menino tinha tanto poder sobre os espadachins mais fortes de Kirigakure por nascimento. Não admira que ele tenha pedido para lutar contra o espadachim. Ele sabia que mesmo que não fosse fisicamente páreo para ele, ele também poderia forçar sua mão. De alguma forma, ela sentiu como se nenhum genin devesse exercer tanto poder sobre alguém. Muito bem. Eu me rendo. Zabuza finalmente disse caindo de joelhos. O relaxante Naruto sorriu para Kakashi Sasuke. A aposta deles valeu a pena. Eles teriam mais 2 aliados na guerra que se aproximava. A ponte foi concluída em uma semana depois. A aldeia tinha se reunido para um festival para celebrar a sua independência em Nova Liberdade. Naruto e Sasuke assistiram às festividades à distância, ainda tentando planejar o que fazer a seguir. Principalmente com Shino não tendo um time. Ele definitivamente não estaria pronto sem treinamento adequado. Ao mesmo tempo, ele teria mais tempo para se concentrar no treinamento do clã sem ele. Suspirando enquanto se recostava, Naruto olhou para seu amigo que estava olhando para as luzes da vila. Só consigo pensar numa possibilidade e isso pode causar mais problemas do que necessitamos. Ao mesmo tempo, ajudaria a reforçar a nossa lista de aliados. Naruto finalmente disse. Sem dizer uma palavra, Sasuke concordou com a cabeça. Ele sabia o que o Rokudaime estava pensando e concordou que isso poderia causar mais problemas do que eles precisavam, mas ao mesmo tempo eles precisavam que Shino estivesse pronto para a guerra que se aproximava. Aku não está na aldeia que você conhece. Naruto finalmente disse fazendo Uchiha enrubescer e quase cair do telhado. Olhando para o amigo, que estava rindo, ele se virou para olhá-lo. Quem disse que eu estava procurando por Aku? Ninguém. O problema é que eu conheço você muito bem. Você a acha bonita. Ele brincou. Sasuke rosnou para o loiro que deu um sorriso malicioso. Então você já descobriu o que vai dizer para Ayashi? Sasuke disse fazendo o loiro empalidecer e escorregar do telhado. Rindo, Sasuke deitou-se no telhado. Ele sabia que isso iria acontecer. Ayashi quase o castrou na primeira vez porque Naruto ficou com a língua presa e em seu nervosismo fez parecer que estava pedindo algo muito diferente. Teme. A loira gritou. Ao subir de volta no telhado e se deitar ao lado do amigo, ele gemeu. Ele estava com medo de que desta vez fosse ainda pior porque tinha a lembrança da última tentativa. O silêncio passou entre os dois por algum tempo antes de Sasuke falar. Você acha que eles considerarão sua proposta? Sim. Ele respondeu com confiança. Sasuke não disse nada enquanto observavam as estrelas pela primeira vez em muito tempo. Enquanto os ninjas de Konoha se despediam na ponte na manhã seguinte, Naruto não parecia nem um pouco preocupado com a falta da presença de Zabuza. Após a despedida final, eles se viraram e se tornaram as primeiras pessoas a cruzar a ponte recém-construída, mas sem nome. Depois de deixar a vila, o grupo viajou em silêncio enquanto voltava para Konoha. Kurenai ficou quieta porque sabia que Kakashi não iria morder a língua por muito mais tempo. Ela também sabia que o Sandaime faria uma investigação sobre a missão e seu treinamento assim que ela voltasse devido aos ferimentos sofridos por Sakura e Kiba. Sem mencionar a reação que ela provavelmente receberia do clã Inuzuka. Ela foi arrancada de seus pensamentos quando os 2 ninjas de Kiri caíram das árvores na frente deles.
Você pensou nisso? Naruto perguntou ao shinobi mais velho. Sim. Depois de discutir isso com Ako, decidimos que voltaríamos para Konoha com você como Uzu Shinobi. Zabuza afirmou fazendo o sorriso de loiro crescer rapidamente. Procurando em sua bolsa, Naruto puxou 2 novas bandanas de uso de um pergaminho de armazenamento e as jogou para os dois. Uma das muitas coisas que ele salvou da aldeia destruída. Balançando a cabeça diante da incrível habilidade do loiro de prever coisas, Sasuke sorriu para os dois. Bem-vindo ao circo. Não pergunte quem é um mestre do picadeiro, ninguém sabe gemendo. Zabuza e Ako amarraram suas bandanas e o grupo agora maior continuou em direção à folha escondida. A viagem foi rápida e silenciosa antes que percebessem já haviam chegado ao portão. Acenando para Izumo e Kotetsu, Naruto riu de suas expressões perplexas em relação a Zabuza e Ako. Após o check-in, eles foram para o escritório do Hokage. Assim que eles entraram e a porta se fechou atrás deles, Naruto riu da expressão do Sandaime. O que diabos aconteceu? Ele exigiu olhar para os 2 ninjas diante dele. Fomos para o rank C, depois para o rank A, Kurenai estragou tudo, nós limpamos e Naruto parece estar cogitando a ideia de reviver o Uzu. Kakashi resumiu o mês inteiro em uma frase. Zabuza se virou para olhar para o time em estado de choque enquanto o Sandaime choramingava. De alguma forma, em menos de um mês, a equipe 7 fez 2 missões de rank C, 2 missões de rank A e considerando que Gato aparentemente contratou para matá-lo e Ako uma missão de rank S. Hiruzen gemeu para o grupo e olhou para Kakashi, que apenas riu. A eliminação dos bandidos ocorreu sem problemas. Foi rápida e os Genin tiveram um desempenho notável, considerando que era a sua primeira missão. Zabuza quase engasgou com o ar. Depois disso, nossa missão de rank em Uzu também foi um sucesso no que diz respeito a chegar lá. Infelizmente, não havia muito que pudéssemos salvar das ruínas além de algumas bandanas de Uzu e registros do censo do clã. Ao voltar para Konoha, recebemos suas instruções para ir até Nami e ajudar o time 8 em uma missão que saiu do controle. Ao chegar, descobrimos que Aruno Sakura e Inuzuka Kiba estavam gravemente feridos e incapacitados. Akamaru, o Ninken de Kiba, ficou ferido, mas não ao ponto. Mesma gravidade de seu parceiro. Aburame Shino teve ferimentos leves que foram tratados no local graças ao treinamento Iryu de Hinata. Joninho e Kurenai estava envolvido em combate com Momoshi Zabuza, um Nukenin de Kirigakure. Kakashi afirmou e então fez uma pausa para respirar. Depois de forçar Zabuza a recuar, enviamos os feridos de volta para Konoha, onde presumi que eles receberam tratamento adequado no hospital. Depois disso, tomei a decisão de continuar com a missão e escoltamos Tazuna de volta para sua casa. Durante 2 semanas treinei continuamente os Genin e fizemos um ataque bem-sucedido à mansão Gato. No entanto, encontramos bastante resistência na forma de Maru, o louva-a-Deus, Goro, o inflexível, Ryuzuki, o domador de dragões, e Yari, a senhora da tortura. Felizmente fomos capazes de derrotar nossos inimigos sem sofrer nenhum dano grave. Em seguida, fomos até o próprio Gato. Lá garantimos suprimentos para a vila e assumimos o controle dos empreendimentos comerciais legítimos de Gato. Depois esperamos até que Zabuza estivesse saudável o suficiente para lutar e nos encontramos ele em combate mais uma vez. Ao fazer um juramento ao Uzu ao receber o Kubikiribosho, Naruto exigiu que o obedecesse. Ele o fez e Naruto fez dele um shinobi de Uzu. Então aqui estamos. Kakashi finalizou. Dando um passo à frente, Naruto riu. Aqui está o restante da taxa para uma missão de rank e as multas pelo pedido de missão enganosa que trouxe Nami de volta à boa situação com a folha oculta. Este é um pedido de aliança comercial entre Nami e Konoha e é do próprio Tazuna. Não sei o que há nele, mas ele me pediu para entregá-lo a você. Hiruzen estava olhando para o Genin com os olhos arregalados. Ryuzuki, o Tamer de dragões. Yari, a senhora da tortura. Como diabos você ainda está vivo? Ele gritou em estado de choque, fazendo o shinobi diante dele estremecer.
Depois de um segundo, o time 7 Shino encolheu os ombros como se dissesse dane-se, se sabemos. Recostando-se na cadeira, Hiruzen massageou as têmporas. A propósito, onde entregamos as recompensas? Naruto disse com um sorriso malicioso. Eles conseguiram salvar os corpos de seus oponentes e decidiram entregá-los pela recompensa. Isso se somava às armas e aos contratos de convocação que eles haviam assumido. Kakashi pode te mostrar mais tarde. Ele gemeu de exasperação. Depois de acenar com a cabeça, Naruto olhou para o Sandaime. Eu preciso de permissão para deixar a folha oculta por um período não inferior a 2 semanas para viajar para negócios relacionados ao clã. Além disso, como eu decidi emprestar Zabuza e Aqua à aldeia de acordo com tratados Konoha, e eu decidi pedir a Zabuza para assumir o treinamento de Shino, já que Kurenai obviamente não é capaz. Sinto que o arranjo de Akushino no mesmo time será mais que suficiente para manter seu treinamento até que um terceiro membro possa ser encontrado. Onde você precisa ir? Verificar o bem-estar de um membro do clã em outro país é tudo o que você precisa saber. Também precisarei de uma carta entregue ao Kusakashi em relação a um segundo membro do clã Uzumaki. O Sandaime encarou o menino nos olhos como se tentasse decidir se permitia ou não. Ele estava cada vez mais preocupado com seu súbito aumento de força e mudança de